Vou então mostrar-vos uma técnica que está muito na moda hoje em dia e que eu vou fazer numa tela. Posteriormente irei fazer um mural com isto e irei também mostrar-vos o processo, mas a técnica é a mesma, seja que vocês a aplicam numa tela, seja que vocês a aplicam em qualquer base. Chama-se pintura orgânica e a pintura orgânica é algo que permite muita criatividade e muita fluidez. Aliás, estas são as suas duas grandes características. Aqui não importa se sabemos desenhar muito ou pouco, o que importa efetivamente é darmos largas à nossa criatividade e fazer. Os quadros ficam sempre divertidos, bonitos e numa eventualidade de acharmos que não conseguimos fazer, mesmo que sejam umas folhas, podemos fazer sempre uma escolha na internet, imprimir e depois passar o desenho para a nossa tela. Eu irei também mostrar-vos como é que isso se pode fazer, mas não deixa de ser uma técnica muito interessante para fazermos à mão livre e dessa forma conseguirmos um quadro muito giro, criativo e totalmente elaborado por nós de raiz. Esta tela está preparada, foi-lhe dada uma base em gesso, portanto nós vamos precisar de uma tela, vamos precisar de alguns pincéis, ou um que seja, não importa. O desenho aqui em que pintamos não é muito minucioso. Depois vamos precisar de tintas, qualquer tinta serve. Para este projeto eu decidi usar as tintas da Folcart, nestes tons que vocês estão a ver aqui, porque gosto particularmente destas cores e porque isto também será para decorar depois uma parede que tenho numa casa que estive a recuperar. Para além disto, depois de pintar, o que é que nós vamos precisar? Um lápis, uma borracha, caso queiramos apagar, e por fim, para passar o nosso, podemos fazer logo direto com uma caneta, mas se não quiserem arriscar, fazem primeiro com lápis e depois com uma caneta. 0,8 ou 0,5 ou 1 milímetro de espessura, está tudo ok, está bem? É a que vocês tiverem, não se preocupa em muito, ok? É à prova d'água, dado que nós vamos utilizar tintas d'água, convém que assim seja, está bem? Então bora lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui numa tinta e vou começar a fazer uns desenhos abstratos aqui na minha tela. Qualquer tinta acrílica que usemos, obviamente se for de bisnaga não é tão preciso, mas estas de embalagens assim convém que as mexamos porque com o tempo, às vezes se estiverem paradas há algum tempo, elas acabam por se dividir e a tinta precisa de estar uniforme para nós fazermos. Eu aqui sou muito básica, digamos assim, nem sequer ponho esta tinta em lado nenhum. Eu simplesmente abro o frasco e vou pintando. Eu primeiro, antes de tudo, molhei o meu pincel em água, que os pincéis devem estar hidratados, e depois simplesmente até aqui na tampinha da tinta eu pus um bocadinho e vou pintar. Uma vez que já caiu aqui uma pinta, eu vou aqui fazer um desenho abstrato, como eu disse, e vou simplesmente pintar, ok? Obviamente que de acordo com o tipo de tinta, eu poderei ter que dar mais do que uma de mão, não tem problema nenhum. É isso que nós vamos fazer. Nunca nos esquecemos que o nosso quadro não acaba na ponta, acaba sim na lateral e nós também devemos pintar esta mesma lateral. Estas tintas também secam com rapidez, portanto, como viram, eu simplesmente fiz um desenho meio abstrato aqui com o meu pincel, sem grande preocupação de contorno, e agora estou a pintar o seu interior.
Agora otimizo um bocadinho os contornos, se quiser, de forma a isto ficar mais uniforme. Estão a ver? Eu mesmo vou fazer deste lado. Olha um bocadinho. Aqui há pouco tempo comprei umas tintas que quero experimentar e que depois partilharei convosco o resultado final. Ora, esta ainda vai precisar de uma outra de mão, como vocês veem a tinta está manchada, mas não tem problema nenhum que daqui a bocado já lhe coloco ou já lhe dou outra de mão quando esta tinta estiver seca. Vamos agora escolher uma outra. Vou aqui para este verde, que gosto muito. Faço exatamente o mesmo e vou, nesta vez estou a usar um pincel espatulado, o outro também era espatulado, mas inclinado, e vou aqui fazer uma vez mais um contorno meio abstrato e depois, como vocês estão a ver, dou-lhe aqui um jeitinho, de forma a que eu até vou virar a tela para ser mais fácil. Aqui não há nada que nos obrigue a usar a tela sempre do mesmo lado. Nós somos donas do senhor disto e vamos aos poucos pintando toda esta zona. Para quem é mais impaciente, pode, depois de ter tudo pintado, pode, se quiser, utilizar um secador de cabelo para fazer a tinta secar mais depressa. Como eu, por exemplo, ando sempre entre projetos, enquanto um projeto seca, o outro vai ganhando vida. Por isso, mais uma vez, relembro, as laterais são também para pintar. Não é uma obrigação, obviamente, mas fica mais bonito. É como se houvesse uma continuidade do nosso desenho. E assim vamos fazendo. Vocês não imaginam, obviamente que agora eu vou, enfim, saltando algumas partes do meu processo, isto no sentido de que quando eu estou a fazer este género de pinturas, que é muito tranquilizante, porque nós não temos que seguir, não há um padrão, não há uma necessidade de tudo estar completamente perfeito, portanto podemos ir dando largas à nossa imaginação. Isto é algo que nos tranquiliza e acalma a mente de uma forma muito simpática. E é das coisas, sinceramente, que às vezes me interrogo porque é que nós todos não temos ou não vamos tendo umas telazinhas em casa e damos asas e largas à imaginação. Vamos então agora passar aqui para este canto, porque assim me faz sentido, e depois já vamos ver o que é que mais podemos colocar. Neste canto vou pôr um rosa velho, que é um tom que eu efetivamente gosto muito,
E vou fazer uma vez mais da mesma forma. Vou hidratar o meu pincel, ou seja, molho com água. Tenho sempre por perto de mim, quem já me segue sabe, toalhetes de papel. E agora vamos então fazer uma vez mais um desenho que me apeteça. Na realidade é isso que eu estou a fazer, um desenho que me apeteça. Primeiro faço o contorno e depois então pinto todo o seu interior. Isto é muito livre, ou seja, não há formas certas, podem fazer semelhantes a estas que eu estou a fazer, como também podem fazer qualquer outra forma que vos agrade, que gostem. Tá tudo bem, tudo certo. E vamos fazer. Podem fazer ao vosso ritmo. Pensem sempre que a pintura não só ao aprenderem estas técnicas podem até ganhar algum dinheiro com elas, se assim entenderem, fazendo para vender, como também podem aproveitá-las para sossegar a cabeça, meditar até, quem sabe, e dessa forma ajudar-vos no dia-a-dia, nos desgastes do dia-a-dia. Já tenho os meus contornos feitos, agora vou pintar o interior. Não é preciso ir comprar nenhumas tintas especiais para isto, quaisquer tintas que tenham em casa, ou que se não tiverem, se forem adquirir, quaisquer tintas servem. Não é preciso nenhuma tinta especial, destas, de tubo, se vocês quiserem. Estas são muito indicadas para trabalhos de artesanato porque são um pouquinho mais fluidas que as tintas acrílicas de tubo ou de belas artes, mas o próximo, eventualmente, um outro farei com tintas dessas para vocês perceberem que é exatamente a mesma coisa. Aqui não muda nada. Este espaço, só para vos falar, como comecei com este pincel, fui andando a correr os pincéis que tinha posto aqui para trabalhar, mas este espaço já até merecia um pincel mais largo. Agora não o vou utilizar, porque já estou a utilizar este, mas o facto de estar a utilizar um pincel mais pequeno faz com que eu tenha que o molhar mais vezes em tinta e no fundo dar mais pinceladas. Essa é a única diferença. Aqui não faz qualquer tipo de problema ou diferença, mas efetivamente às vezes com algumas tintas em algumas situações podemos não querer ver pinceladas tão finas, então obviamente devemos escolher o pincel que faça sentido de acordo com a área que nós estamos a trabalhar. Reparem que as tintas são todas da mesma marca, mas têm opacidades ou capacidade de opacidade diferente. Esta, como apenas uma de mão, é francamente diferente das duas anteriores. Isto tem a ver com o pigmento da tinta. Não tem problema, até há trabalhos em que o facto de a tinta não ser totalmente opaca dá um ar da sua graça muito interessante. Ora, temos mais uma bola feita, este pincel vai para dentro da água, eu vou utilizar a outra cor que aqui tinha escolhido e vamos continuar a fazer. Agora vou então utilizar a outra cor e desta feita vou fazer aqui uma bola aqui no meio. Viro a minha tela para me ser mais fácil trabalhar.
Como veem, é um desenho a pincel e à mão livre, porque de facto a tinta, a pintura orgânica é assim que se faz, de uma forma muito livre. Eu até podia pôr este amarelo por cima do verde, não é isso que eu quero fazer, mas se quisesse podia fazê-lo. Reparem que esta tinta, semelhante à rosa, é também mais grossa não, ela é mais opaca, ok? Parece ser um bocadinho mais grossa, mas em termos de textura é semelhante. Porque é que eu estou a fazer isto? Para não ficar ali vincado as marcas de tinta do começo. Vão ver? E assim vamos pintando o que quisermos. Vão ver que giro fica. Esta já está quase seca, mas ainda não está seca. Então eu ainda vou fazer aqui uma outra embaixo. E talvez antes até de virar, vou fazer aqui uma coisita neste cantinho. Vou aproveitar o pincel que ainda não estava muito lavado, vou aqui ao rosa novamente, foi ele que eu utilizei, e vou aqui só fazer uma coisinha pequenina, para não deixar tanto espaço em branco. Okay. Mas poderia ficar. Eu é que quando olhei achei que deveria pôr aqui mais este bocadinho. Mais um bocadinho de rosa aqui no fundo. Agora sim, vamos ver, tocar. Olha, este já está completamente seco, este também. Então nós temos que começar por dar outras de mãos. Como vocês veem, eles estão meio manchados, e eu vou começar aqui pelo verde, até porque gostava de fazer aqui mais qualquer coisa de verde. Pego o meu verde com o pincel e vou aqui fazer agora estou a brincar, vocês vão perceber depois. Reparem que isto é tudo à mão livre, certo? Estão a ver que eu estou a fazer aqui como se fosse uma flor. Podia ser, mas não é o caso. É só para vocês perceberem que de facto tudo podemos fazer, tudo nos é permitido. Ok? Aqui. Mais uma vez fiz o contorno, primeiro brinquei. Podia ter deixado de ficar a flor e depois com a caneta fazia-lhe umas pétalas por cima realçando-a. Aqui tudo se pode.
é das grandes características deste tipo de pintura. Podemos fazer isto também para construir uma mandala, mas às vezes eu também gosto de pintar outras coisas que não somente mandalas. E pronto. Neste momento, em termos de acrescentar mais figuras à minha tela, não vou fazer, portanto ela está assim criada. Vou então começar por dar aqui uma segunda de mão neste verde, que já está seco, e vamos ver se chegará ou se depois ainda precisará. Aqui continua a ser tudo muito fluido, temos neste momento já os limites delineados e vamos começar por contornar a nossa forma. E desta feita, depois podemos mais facilmente encher. Vejam como uma segunda de mão já tapa francamente mais e já dá outro tom à nossa peça. Vamos dar uma segunda de mão em todos. Não esquecendo também, obviamente, a lateral. Talvez esta depois ainda precise de uma terceira de mão, e se assim for, obviamente nós vamos fazer. Vamos pintar a nossa lateral. Estão a ver? A cor já é diferente, mas mesmo assim eu acredito que ainda teremos que dar uma outra de mão. Penso que o nosso verde aqui embaixo ainda estará molhado, portanto não vamos dar, obviamente, vamos deixar ficar e vamos sim dar neste castanho que há pouco pusemos. Mais uma vez, damos então uma outra de mão. Uma vez mais contornando o desenho que já estava feito. Se quisermos corrigir alguma coisa, agora é a hora para o fazer. E aqui vamos fazendo sem problema de maior. Como vocês veem, isto não é difícil. Como vos disse há pouco, não nos esquecemos de pintar a nossa lateral
porque depois, onde quer que o quadro esteja, ele vai ser visível e desta forma, de todos os lados, ele fica bonito de se ver. Vamos esperar, não sei se será preciso mais alguma de mão, mas vamos dar agora no nosso cor-de-rosa. Adoro esta combinação de cores, simplesmente adoro. Às vezes nesta fase até mudamos a forma. Tudo tem a ver com o meu gosto, com aquilo que eu quero. Ok? Aqui não há certos nem errados. Podem fazer bolas, triângulos, coisas que não têm nome. Está sempre certo. Sempre certo. E agora já sabemos que vamos pintar as nossas laterais também, corrigindo onde eventualmente há bocadinho não pusemos tanta tinta, não tem problema, por isso que serve. Aqui também. E agora sim, vamos preencher a nossa área toda cor-de-rosa com a tinta. Reparem como ela, de facto, corre aqui. Por acaso sou muito fã deste género de tintas. Há muitos anos atrás fazia uns trabalhos em mosaico e quando pintava algumas peças, como caixas ou tabuleiro, o que fosse, usava muito estas tintas pelo seu grau de cobertura. Um dia destes, já há muito que não o faço, mas um dia destes vou pôr-me a pintar uma caixa. Depois ponho à vossa consideração, se vos agrada ou nem por isso. Ok, vamos virar e fazer aquele bocadinho ali. Okay. Mais uma vez, começamos. Este bocadinho é mais pequenino, por isso. Este é quase a contorno e encher. É tão pequenino. E agora vamos aqui. Ok? E já fica com outra tonalidade diferente. Vamos ver? Até lá assim. Está deitada, mas não faz mal, é a mesma coisa. Eu penso que do rosa não devo precisar mais. Do verde talvez vá precisar. Vamos dar até já aqui outra de mão. No verde, mais uma vez, como eu sempre disse, primeiro o contorno, para nos ser mais fácil, depois pintarmos mais à vontade. Em coisinhas destas tão pequeninas, se tivesse a usar um pincel maior, já ficava, na realidade, tudo pintado. Mas como estou a usar um pincel mais finito, vou ver que estou ali a corrigir, digamos assim, para que este traço fique mais direito. Uma vez contornado, então enchemos. E assim vai.
nossas laterais. E pronto, deixamos secar. Falta-nos então, na realidade, fazer este amarelo. Vamos ver, este amarelo é uma verdadeira delícia. Sério, nem sei bem o que é que ele me faz lembrar, mas é uma delícia para mim. Contorno primeiro. Como vêem, não é preciso grande destreza na mão. Não é nada que se pareça. E sempre que ultrapassamos um bocadinho o que já estava previamente feito, também não tem problema nenhum. Adotamos isso como uma nova forma. Segunda de mão dada, como vocês estão a ver, o verde ainda vai ter que levar e aqui o castanho provavelmente também. Agora sim, vamos ter que o deixar secar, porque nesta segunda de mão a tinta já não seca tão rapidamente e assim que estiver seco, finalizamos as demãos que forem necessárias e depois partimos então para o desenho. Temos então a nossa tela seca, com as demãos todas dadas e vamos agora fazer-lhe umas folhas. Eu costumo fazer isto à mão livre, portanto, ou seja, ponho-me aqui a desenhar, mas vou mostrar outra alternativa para quem às vezes põe como objeção o facto de não saber desenhar. Na net encontra-se tudo e mais um par de botas. E também se encontram os desenhos de algumas folhas. Imprimi aqui alguns para vocês verem e vamos poder utilizar estas ou algumas destas para terminar este nosso quadro. Então, eu vou pegar nesta que achei muita graça e depois eu posso aqui ver como é que fica. Por exemplo, eu gosto desta aqui e vou utilizar esta e uma outra. Como é que eu faço esta passagem? A passagem não deve ser feita com papel carbono ou papel químico, porque depois isso não sai e eu posso querer fazer um desenho semelhante. Então, eu viro a minha impressão ao contrário, vou com um lápis de carvão sublinhar todo o desenho e é este carvão, quando eu passar, quando vocês forem ver, é este carvão que vai ficar impresso na tela. Como é carvão, funciona como um lápis e eu poderei apagá-lo se não gostar do desenho. E é esta a razão pela qual eu faço a passagem dos desenhos assim e também porque desta forma eu não preciso de adquirir rigorosamente mais nada. Eu com um lápis consigo fazer como que de papel químico se tratasse. E vamos ver como é que vai ficar. Está praticamente todo sublinhado. Agora vou buscar a minha tela, vou pôr esta folha onde a quero, posso dar a inclinação que eu quiser, eu quero mais ou menos que ela comece aqui e agora a única coisa que eu tenho que fazer é passar com o lápis o contorno deste desenho.
Antes disso, vou prender um bocadinho a folha para que ela não se movimente. Para prender os meus desenhos à tela, eu gosto de usar fita crepe ou fita de pintor, porque ela não danifica a minha peça. Então, eu vou cortar uns bocadinhos e vou simplesmente prendê-la assim. E depois será fácil de tirar quando eu terminar. Está a ver? E agora simplesmente eu vou traçar o contorno com o meu lápis. Aqui o único cuidado é de facto não falharmos nenhum pedaço desta flor, ou melhor, desta folha. Não se preocupem se o vosso lápis fugir, não tem problema nenhum com isso. Isto é um desenho orgânico, significa que o desenho não carece de perfeição. E tem uma coisa boa, se eu não gostar, apago. Sugiro que se acharem que de facto não sabem desenhar ou não conseguem, comecem desta forma, mas não deixem de experimentar um desenho à mão livre, que também é muito interessante. Eu depois farei uma para que vocês vejam. E aqui temos a nossa folha, estão a ver? Desenhada a lápis, que depois será contornada com caneta. Eu estou aqui tentada a utilizar somente este desenho, porque acho tão engraçado que estou com vontade de me manter com ele. Então, da mesma forma, coloco no outro lado, por exemplo, como acabei de fazer aqui, e mais uma vez vou passar o desenho todo por cima com o meu lápis de carvão. Vamos ver. Em princípio, se vocês quiserem fazer mais passagens para outros locais da tela, deverão recarregar novamente a parte traseira do desenho com carvão, porque como ele vai fazendo uma transferência para a tela, vai ficando com menos. Como eu só preciso de um contorno ligeiro, não há problema nenhum, ou uma segunda vez não é problemático. Ora, cá está. Estão a ver? Que engraçada. E ainda vou fazer outra aqui. Só que agora sim vou novamente passar o meu desenho, ou melhor, passar aqui um bocadinho. Agora vão ver que ela poderá aparecer, uma vez que já está ali. Mas eu faço assim, só para dar aqui um bocadinho mais de carvão. Eu escolhi esta, mas podem ser tantas, depois irei mostrar os outros trabalhos. E agora posso fazer com que ela, posso não a fazer toda, estão a ver? É como o meu entender. Ora, escolhendo então o meu novo local, fixo a minha folha. Esta até vou aqui assim virar um pouco e reparem que eu já não vou fazer o desenho todo, vou começar o caule mais atrás. E pronto, mais uma vez é só efetivamente fazer a passagem sobre o desenho. Levem o vosso tempo,
Às vezes temos uma mão mais firme, outras vezes nem por isso, não tem problema nenhum. E o que interessa é que no final o desenho esteja passado para a tela. Como aqui vai acontecer. E pronto. Mais uma vez temos as nossas folhas. E agora, como já vos tinha dito antes, com uma caneta, simplesmente com uma caneta, neste caso vou utilizar esta é uma da Unipin Fine Liner, mas é uma qualquer, é que vocês tiverem. E vou começar por passar o meu desenho. Ver? Não se preocupem com o traço, já expliquei que a pintura orgânica é uma pintura que permite que as coisas não sejam exatamente assim, todas ao ponto. O que importa é que o desenho cá fique. Vão ver? Depois nós próprios podemos dar os toquezinhos que nós quisermos. Também poderíamos fazer isto a pincel, mas para quem está a começar pode ser um bocadinho mais complicado. E pronto, e vamos seguindo. Não pode haver nada mais simples que seguir um desenho. Não é verdade? E é isto que estamos a fazer, somente seguir o desenho. Vejam bem que engraçado fica. Como eu digo, depois podemos dar os toques no desenho que quisermos. E vou continuar. Eu gosto particularmente de andar sempre assim com a tela às voltas, mas aqui é à vossa consideração, ok? Façam como vocês entenderem. Até vou fazer aqui este caule um bocadinho mais grosso. Então, e tudo podemos. O desenho é nosso. Portanto, eu posso até decidir, no final das contas, pintar este caule preto. Eu é que sei. Eu é que mando. Por fim, falta-me esta folha.
E aqui está o nosso quadro, todo ele pronto. No final, o que falta é a sinal. E eis que está pronto.